Capítulo 6, versículo 4. Aqueles que puderem colocar-se em pé, por gentileza, se coloquem em reverência à leitura da palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Vamos todos juntos então ler. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Pai, nós reconhecemos que não são apenas nos tempos difíceis, como que a nossa cidade tem passado devido aos acontecimentos nessa escola, mas deve ser em todo o tempo que nós devemos buscar o Senhor. Reconhecemos que é em todo o tempo que devemos buscar Tua Palavra e a Tua verdade. E a Tua igreja, o Teu povo se reúne nessa noite a fim de entender a Tua instrução. Que Teu Espírito Santo seja gracioso conosco e nos ensine. É o nosso desejo em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. O que está acontecendo com as nossas escolas? O que está acontecendo com os nossos filhos? Até, de certa forma, nos surpreende, não é, o que aconteceu na escola de Goiânia aqui na última sexta, porque nós já vimos isso acontecer em tantos outros países, até mesmo já vimos isso acontecer em outros estados do nosso Brasil, mas nós nunca tínhamos visto acontecer no nosso estado, na nossa cidade, tão perto de nós. Enquanto as coisas estão longe, elas parecem despreocupantes. Mas quando elas começam a chegar perto, nós começamos a sentir a água batendo no pescoço. Infelizmente, aquilo que nós contemplamos na nossa sociedade, e junto dessa questão que aconteceu na última sexta, nós temos aí durante as últimas semanas toda uma celeuma contra uma emissora de TV e aquilo que ela tem propagado. Nós temos toda uma celeuma contra o ataque à família e aos princípios bíblicos da família. Como eu escrevi nas palavras do pastor, a emissora está no seu papel. Ela está aí para propagar os ensinos demoníacos. E a igreja está no seu papel. Ela está aqui para propagar a palavra de Deus. Essa é a nossa intenção. Se eles propagam a sua verdade, nós estamos ao lado do nosso Deus, propagando o que o nosso Deus tem a dizer. E nós estamos sempre do lado do nosso Deus e da sua palavra, naquilo que Ele tem a nos ensinar. Infelizmente, que nós observamos que tem acontecido com a nossa juventude, que tem acontecido com os nossos filhos, nas escolas e no padrão educacional do nosso país, é basicamente aquilo que se plantou. Há anos o nosso país vem plantando um tipo de educação que gera isso. Através do relativismo, através de doutrinas humanistas, através da implantação do construtivismo nas escolas, ou seja, uma forma de ensino e uma forma de encarar as nossas crianças, que tem criado crianças que são capazes de chegar ao ponto daquilo que nós vimos nessa última sexta-feira. O humanismo e o construtivismo, eles estão dentro da mesma esfera em muitas questões. Eles basicamente ensinam que o problema das nossas crianças somos nós. Se não fossem nós pais e tudo aquilo que nós colocamos sobre elas, elas não seriam assim. E eles encaram as crianças como, da sua forma humanista, como não tendo um pecado original em seu coração e não sendo direcionadas ao pecado, como a própria palavra de Deus tem nos ensinado. Eles ignoram o fato daquilo que Marcos capítulo 7 diz, que diz que do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. O problema do ser humano está dentro, a origem, ou seja, o seu coração, da onde saem todas as coisas, está contaminado. E se nós ignorarmos isso, não há solução. O que a nossa educação está tentando fazer é pular por cima disso. Então nós temos crianças que não são pecadoras,
nós temos crianças que não amam o pecado, nós temos crianças que o coração não as dirige a praticar o pecado que há no coração delas. Isso só tem um nome: loucura. Isso só tem uma consequência: aquilo que nós estamos enxergando. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus, o que nós colhemos é isso. Não existe outra colheita. Afastar-se da verdade da palavra de Deus dá nisso, em morte e destruição. Não há outra questão que podemos pensar. Não há outra questão que podemos esperar pelo afastamento da nossa sociedade da Bíblia do que aquilo que nós temos visto. E acreditem, esperem coisas piores. Quanto mais longe da Bíblia, pior o ser humano é. Quanto mais longe da palavra de Deus, mais terríveis nós somos. E não tem nada que segure. Não tem educação que segure. Não tem polícia que segure. Não tem sistema judiciário que segure. Não tem nada que segure. Longe da palavra de Deus, o ser humano desce a ladeira numa velocidade cada vez maior. E nós sabemos que quando chegar lá embaixo, o desastre é certeiro. Então olhemos para a palavra de Deus. Se o problema está no fato que nós não estamos obedecendo a Deus, nós temos que olhar para a palavra de Deus e saber o que Deus quer que nós obedeçamos dele. Se nós não podemos mudar, nós não temos força para mudar aquilo que as escolas têm feito, mudemos a nossa família. Se você não tem força para mudar a lei do município, você tem força para mudar aquilo que está sendo ensinado aos seus filhos no lar e a influência ao coração deles. Aqui em Efésios capítulo 4, a Bíblia nos diz 3 coisas essenciais na criação dos nossos filhos. Qualquer uma delas que faltar, tragédia. Qualquer uma dessas três questões que nós não praticarmos, só tem tragédia ao final da história. Não tem nada bom. Porque sempre que nós ignoramos aquilo que Deus diz, não existe nenhum fruto bom que vai ser colhido. São 3 coisas muito simples que Deus tem dito, mas extremamente profundas a respeito dos nossos filhos e da geração que ora habita nesse mundo. E é interessante que no verso 4 ele diz: vós, pais. Ele não diz assim: vós, governo, vós, escolas, vós, diretores, vós, professores. Não, ele não fala nada disso. Ele diz: vós, pais. É aqui que está a questão. É no princípio de tudo que reside o sucesso da criação dos nossos filhos. E não naquilo que o governo tem tentado empurrar a goela abaixo da gente. Nós, pais, ele está dizendo, nós temos grande poder nisso. Não subestime o poder que Deus te deu. Não subestime a autoridade que Deus lhe deu. Não subestime as ferramentas que Deus te deu. Não, se Deus lhes deu, é porque são úteis e são preciosas. Não jogue fora aquilo que Deus tem nos dado, dando à mão do Estado, ou da escola, ou de qualquer outro lugar a criação do seu filho. Deus deu a você, e essa é uma ferramenta que você não pode desperdiçar. É como um caçador que tem apenas um tiro, não pode errar. Nós temos um tempo determinado para aplicar isso, e nós não podemos estar enganados em relação a essas coisas. 3 fatos que ele diz: não provoqueis a ira a vossos filhos, criai-os na doutrina e criai-os na admoestação do Senhor. Primeiro fato: não provoqueis vossos filhos a ira. Qual é o mandamento mais importante da Bíblia quanto aos nossos filhos? Normalmente nós responderíamos o que, irmãos? Que nós devemos amá-los. Mas só tem um mandamento na Bíblia em relação aos nossos filhos que é repetido 2 vezes. É esse. Apenas esse mandamento a Bíblia repete 2 vezes, chamando a nossa atenção para um fato extremamente importante. Não só aqui em Efésios 4, mas em Colossenses 3:21. Vós pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Então a primeira e mais importante coisa que Deus tem dito a respeito dos nossos filhos é que nós não podemos provocá-los a ira. É que o nosso comportamento em relação a eles deve ser um comportamento que os conduza a Deus e não a manifestação de ira. Será que Deus não está nos ensinando que a ira manifesta na vida deles é plantada por nós pais? Sabe o que Deus está dizendo? Não é que quando eles explodem em ira e fazem atitudes como que foram tomadas nesse último final de semana, Ele não está dizendo é que nós que temos plantado isso. É que nós pais que temos colocado essa questão no coração deles. Eu creio que há pelo menos 5 coisas
5 atitudes nossas que provocam os nossos filhos a ira. O primeiro deles, quando nós usamos mal a autoridade que Deus nos deu. Deus deu autoridade aos pais, mas notem que o uso errado da autoridade conduz os filhos à ira. Provérbios capítulo 15, verso 17 diz que melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio, e como particularmente a nossa sociedade tem aprendido a fazer isso. Nós temos aprendido a dar as melhores roupas para os nossos filhos. Nós temos aprendido a dar-lhes um carro o quanto antes. Nós temos aprendido a dar a eles os melhores brinquedos, os melhores presentes, o melhor celular, o melhor notebook, o melhor de tudo que nós possamos conseguir dar para eles. Mas a Bíblia está lembrando uma coisa: você pode dar tudo isso e esquecer simplesmente aquilo que tem valor. Ele pode comer arroz e feijão todos os dias e não tem mistura, mas ele vai aprender uma lição muito melhor do que ter todas as coisas melhores do mundo. Melhor é a comida de hortaliça, melhor é a comida simples, onde há amor, do que você dá tudo o que ele quer e com isso o ódio, com isso a inveja, com isso a disputa, e com isso tudo aquilo que ele não vai ter controle. Melhor muito é dar a ele o amor que ele precisa, através do uso correto da autoridade paterna, do que perder a sua autoridade. Infelizmente, o nosso sistema educacional tem tirado a autoridade dos pais. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Infelizmente, o nosso próprio governo quer tirar de nós a autoridade sobre os nossos filhos. Infelizmente, até mesmo o fato de sermos pais deles tem sido questionado. Mas nós, pela palavra de Deus, entendemos que esse não é o caminho. Além do mau uso da autoridade paterna, o uso da disciplina no momento errado. Quando nós perdemos a paciência com os nossos filhos, nós estamos ensinando uma coisa só para eles: que o caminho de resolver os seus problemas é perder a paciência também. Quando nós agimos com ira contra eles, nos momentos de disciplina, nós simplesmente estamos ensinando a eles que eles podem agir com ira quando as coisas não lhe agradarem. Sempre que as coisas não forem favoráveis a eles, basta explodir em ira e tudo estará resolvido. É isso que nós ensinamos para eles. Uma professora chamou os pais na escola, porque todas as vezes que chamava a atenção do menino, o menino levantava da cadeira e saía. Não ouvia o que a professora tinha a dizer, não aceitava ser repreendido, não aceitava chamar sua atenção. A professora chamou os pais, e foi o pai. Quando o pai se assentou na sala da coordenadoria, e a professora começou a explicar o mau comportamento do seu filho, o pai simplesmente levantou e foi embora. De quem o menino aprendeu? Aonde que ele foi ensinado a fazer isso? A ira dos nossos filhos, será que não é nós que ensinamos? Sejamos sinceros nisso. Será que não somos nós que estamos ensinando eles a serem pessoas que despejam sua ira diante de qualquer questão que os contrarie? Um terceiro modo de provocar ira neles é disciplinar sem boa comunicação. Quando nós simplesmente proibimos e não dizemos porquê. Quando nós simplesmente usamos a varinha da correção e não explicamos por que isso acontece. Quando nós simplesmente dizemos que eles têm que nos obedecer porque nós somos maiores do que eles. Mas não explicamos aonde Deus entra nesse negócio. Não explicamos aonde Deus entra na questão da nossa família. E disciplinamos simplesmente porque queremos e não porque é o certo. Nós provocamos ira no coração dos nossos filhos quando somos incoerentes no uso da disciplina. Você já ouviu essa frase? Eu não sei. Faça tudo que eu lhe disser, mas não faça as coisas que eu faço. Haja como eu tenho lhe ensinado, mas não haja como eu tenho agido. Ser incoerente no uso da disciplina e no uso da educação dos filhos é proibir que eles façam coisas que são vistas em nossa própria vida. A Bíblia tem um nome para isso, gente.
hipocrisia. Eu acho que é o nome certo. Quando nós queremos exigir deles coisas que nós não exigimos de nós mesmos. E finalmente, um modo claro de provocar a ira para eles: não dê ouvidos a eles. Eu tenho filhos, já em idades diferentes, alguns são menores, outros estão maiores. E uma coisa que eu noto sempre com eles é o seguinte: tem uma determinada idade que eles imploram para falar com a gente. Já notou isso? Tem uma determinada idade que eles fazem de tudo para conversar com você. Eles querem contar as grandes descobertas da vida. Descobriram que o mundo é redondo. Descobriram que tem mais do que 2 estrelas no céu. Descobriram que as aves vivem no céu e os peixes no mar. Coisas incríveis para eles, mas que para nós parecem o quê? Bobeira. E quando eles vêm contar para nós as grandes descobertas deles, nós achamos aquilo tão tolinho, tão bobinho, que nós dissemos para eles que nós vamos escutá-los em outro momento. Só que os anos passam e esse outro momento nunca chega. E sabe o que nós ensinamos para eles? Que na realidade nós não queremos escutá-los. Eles crescem, e eles chegam no momento da adolescência, e já não é eles mais implorando por conversa, somos nós de joelhos diante deles, implorando que eles falem para nós o que está acontecendo. Só que nós que ensinamos eles a não conversarem. Fomos nós que ensinamos eles a não falarem conosco. E agora nós estamos implorando que eles falem o que tem no coração. Ouça o seu filho enquanto tem tempo. Ouça os seus filhos enquanto tem oportunidade. O que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para vergonha sua. Ouça o seu filho enquanto há diálogo, porque vai chegar um tempo, se você continuar no mesmo comportamento que você está, que ninguém mais vai ouvir ninguém. E nós só teremos problemas. Primeiro mandamento de Deus: não provoque o seu filho a ira. Plante aquilo que é certo. Haja dentro dos princípios da palavra de Deus. Haja com coerência. Em suma, leve esse negócio de criar filhos a sério. Isso não é brincadeira. Infelizmente, alguns pais aqui de Goiânia provaram isso na carne. E nós não queremos que outros provem. O que eu mais ouvi nos jornais e nas rádios: nós devíamos ter prestado atenção antes. Isso é remorso. E remorso não tem o que fazer com ele. Remorso não é arrependimento. Arrependimento você muda para melhor. Remorso você só tem a lamentar. Então hajamos antes que simplesmente tenhamos a lamentar. A segunda questão que a palavra de Deus tem a dizer, eu sei que ela não está de acordo com aquilo que, vamos dizer assim, modernamente o nosso país tem adquirido e até mesmo as nossas leis têm dito. Eu sei que nós corremos grande risco ao propagar isso publicamente e dizer que estamos ao lado da palavra de Deus e que Deus está certo e que o homem está errado. Mas realmente a verdade é que Deus está certo e o homem está errado. Então, mesmo que a lei do nosso país, em alguns pontos, diga que isso que nós vamos dizer agora está fora da lei, a Bíblia está dizendo que é certo, então nós estamos concordando com a Bíblia. Os homens que criem as suas leis, mas a lei de Deus é eterna. E disso nós não discutimos. Criai-os na doutrina. Literalmente, ensine o seu filho a obedecer. Ensine o seu filho a obedecer aquilo que é certo. Provérbios 22:15 diz que a estultícia, o pecado, está ligada ao coração da criança. É tudo aquilo que modernamente tem sido dito o contrário. Não, eles são neutros. Não, o pecado não é algo inerente ao coração deles. A Bíblia está dizendo isso tudo é baboseira. O pecado está dentro do coração da criança. Ela já nasce pecadora, incapaz de cometer todo esse tipo de coisa, mas a Bíblia dá a solução, mas a vara da correção afugentará dela. Qual é a solução bíblica para ensinar os nossos filhos a fugirem do pecado? A vara da correção. A lei está dizendo que nós não podemos tocar nos nossos filhos. A lei quer nos ensinar que basta que nós digamos a eles o que é certo,
que eles não precisam provar da dor do erro, mas Deus está dizendo o contrário. Deus está dizendo que a vara da correção afasta o pecado do coração dela, e Deus vai além ao dizer em Provérbios 23:14, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. É isso que Deus tem a dizer. Nós usamos a vara da correção do jeito certo, e nós livramos ela da perdição eterna. Eu não sei vocês, mas como nós temos um filho especial, muitas vezes nós precisamos, nas entidades que tratam de crianças especiais, responder a muitas perguntas e questionamentos e entrevistas. E eu já aprendi a minha técnica pessoal, vamos dizer assim, de quando chega nessa parte. Eles não querem, eles têm vergonha de perguntar para a gente diretamente, papai, você bate no seu filho? Eu não bato no meu filho, eu uso a vara da correção. Mas eles vão te enrolando, até que não tenha mais jeito. E eles levam você até um ponto em que eles querem perguntar isso, mas não tem coragem. E quantas vezes eu já tive que interromper eles e dizer assim, senhores, eu compreendo que os senhores são muito estudados, muito bons no que fazem, mas eu acho que o senhor quer se perguntar para mim, se eu uso a vara da correção com meu filho especial, com ele não, com os outros sim. Eles ficam me olhando. Com ele eu não uso porque ele não entende. Se ele entendesse eu usava. Mas com os outros sim, se é isso que os senhores querem perguntar para mim. Com muita clareza, sem problema. Os filhos são meus e quem vai prestar conta deles sou eu, não é eles. O que a Bíblia está nos ensinando aqui claramente, que nós livramos a sua alma do inferno. Não adianta eu fazer tudo para o meu filho e ele se perder eternamente. Que valor que tem isso? Eu faço tudo que eu posso nesse mundo e a alma dele se perde eternamente. O que eu ganhei? O que eles ganharam com isso? Se a Bíblia está dizendo que a vara vai livrar a alma deles do inferno, mesmo que eu não entenda isso, eu aceito, porque foi Deus que disse. É Deus que está me ensinando. Provérbios 29:15 diz que a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. E daí nós observamos o que tem acontecido nas escolas, o que acontece nos nossos shoppings, nas nossas praças. Crianças envergonhando os pais por falta de repreensão, por falta de disciplina. A Bíblia claramente diz que a vara e a repreensão concedem sabedoria. Então, pais, eu quero dizer 6 coisas que eu creio ser bíblicas a respeito disso. Primeiro, o uso da vara é um exercício para nós pais. Você crê em Deus? Você crê que Deus está certo? Você acredita que Deus quer o melhor para a sua família? Eu vou ser sincero com você. Eu não sei como uma varinha pode mudar o coração de uma criança. Eu não entendo o que acontece lá dentro. Eu entendo o que aconteceu comigo. Eu fui criado dessa forma, da forma bíblica. Muitas vezes, sem compreender, eu posso simplesmente dizer que eu aceito isso porque Deus mandou. E se Deus mandou, é o melhor. Então é um exercício de fé. Usar a vara da repreensão, da correção, é um exercício de fé para os pais. Nós estamos dizendo que nós concordamos com Deus, que Ele está certo. Usar da forma correta, usar da forma equilibrada, como Deus tem mandado, é um exercício de fé. Além disso, é um ato de fidelidade para com os nossos filhos. Deus nos chama a amarmos aos nossos filhos, e a forma que nós devemos amar aos nossos filhos é exatamente corrigindo a vida deles. Não há maior amor nesse sentido do que se preocupar com eles e corrigi-los. Então usar a vara da repreensão também é uma responsabilidade nossa. Não é responsabilidade dos avós, não é responsabilidade dos professores, não é responsabilidade dos tios ou do irmão mais velho, mas é responsabilidade dos pais. E sim, para quem quiser ouvir, a vara da disciplina é uma punição física, sim. É melhor do que eles tenham uma dor controlada e dentro dos limites, do que provar a dor desse mundo e da morte. É muito melhor que provem a dor controlada da vara da disciplina do que a dor sem medida do pecado desse mundo. E aprendam com isso. Mas acima de tudo, o uso da vara da disciplina é uma missão de resgate. Nós estamos resgatando os nossos filhos. O pecado quer dominar o coração deles, mas a vara da disciplina os trazem para próximos de Deus.
Provérbios 13:24 diz: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Parece incoerente, não parece? Mas não é incoerente. Claramente a Bíblia diz: se você não disciplina o seu filho, você não o ama. Se você está deixando ele viver da forma que ele quer e bem entende, isso não é amor. Se você quer dar a ele tudo que o coração dele deseja, isso não é amor. Mas aquele que ama, desde cedo disciplina. Essa é a verdade bíblica. Em terceiro e último lugar, a Bíblia nos ensina a criá-los na admoestação do Senhor, a literalmente demonstrar o caminho que eles devem seguir. E o texto mais básico, que é usado pela Escola Cristã Jaime Rose como exemplo disso, Provérbios 22:6 diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Você notou uma questão nesse texto? O texto não diz assim: educa a criança o caminho em que deve andar. O texto diz: educa a criança no caminho em que deve andar. Quer dizer que tem mais de um caminhando esse caminho. Educar no caminho que ele deve andar, quer dizer que eu estou andando junto dele. Não quer dizer que eu apontei o caminho e diga: agora você se vire, agora faça como der, agora a responsabilidade sua, não. Quer dizer que eu pego pela mão o meu filho e eu conduzo no caminho em que Deus quer que ele ande. Eu estou andando também e ele está andando ao meu lado. Irmãos, essa tem sido uma das nossas piores falhas. Nós queremos que os nossos filhos andem pelo caminho, mas nós não queremos o trabalho de andar juntos. Nós queremos simplesmente apontar: vá por aqui, este caminho é o melhor, enquanto eu vou por outro. Educa a criança no caminho, dá a mão para ela e anda junto nisso. A palavra de Deus claramente nos ensina o que deve ser ensinado e instruído às crianças. Provérbios 29, ou melhor, Deuteronômio 29:29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Tudo que a Bíblia diz é para ser ensinado aos nossos filhos. Ensine tudo o que a Bíblia tem a ensinar. Se você conhece a Escola Cristã Jaime Rose, você sabe que o ensino da Escola Cristã Jaime Rose é criacionista. Aqui nessa escola se ensina que Deus criou o mundo e que essa história de evolução é para gente que tem muita fé. Porque olha, para você acreditar que o mundo veio existir pela evolução, eu tenho que parabenizá-lo. Você é uma pessoa de muita fé. Eu usei um exemplo esses dias com os jovens, eu não sei se usei com os irmãos, mas todo menino, na meninice, é meio homem-bomba, não é? A gente comprava aquelas bombinhas e colocava embaixo de lata, ligava a bombinha e saía correndo para ver o que ia acontecer. A lata ia aos céus, explodia, acabava com tudo. Ali eu aprendi uma lição muito importante: explosão só destrói, explosão não constrói. E os homens querem dizer para nós que uma explosão construiu tudo isso. Olha, a coisa mais básica do mundo é que explosão só acaba com as coisas. E eles querem me ensinar que uma explosão deu início à vida. Eu nunca vi explosão criar nada, havia explosão apenas destruir. Então por isso que eu digo que tem que realmente ter fé para crer nessa evolução. A Bíblia claramente nos ensina que foi Deus que criou. Irmãos, não temos vergonha disso. Não tenhamos vergonha que os nossos filhos cheguem à escola e digam: olha, eu creio que Deus criou o mundo. Que eles cheguem à faculdade, aonde as pessoas estão, vamos dizer assim, no ápice do seu conhecimento, e creiam que Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu pelos nossos pecados e está vivo. Que riam de nós, que zombem de nós, mas que saibam que um dia eles estarão também diante desse Jesus Cristo vivo, e que zombem de Cristo então, se tiverem coragem. Cremos na palavra de Deus e cremos em tudo o que a Bíblia tem a nos dizer. E ensinamos os nossos filhos em todo momento, porque sabemos o que deve ser ensinado e por quem deve ser ensinado. Provérbios 1:8 diz: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixe os ensinamentos de tua mãe. Os nossos filhos são criados por nós. Somos nós que ensinamos eles. Aquilo que eles têm que saber, eles ouvem do pai e da mãe, porque é o pai e a mãe que têm autoridade para fazer isso.
Aquilo que eles pensam, aquilo que eles creem, o caminho que eles são dirigidos, é o pai e a mãe que ensina. Não é o governo, não é a escola, não são outras autoridades, é papai e mamãe que ensina aquilo que a Bíblia tem a dizer a eles para aprender, e ponto final. Não se discute isso. São meus filhos. Deus que me deu. E Deus me deu uma palavra para ensinar o coração deles. E essa palavra vai ser ensinada ao coração deles, o governo gostando ou não. A escola aprovando ou não. Deus é Deus e ninguém mais. Então é Deus que nos diz o que devemos ensinar. A palavra de Deus nos ensina, e eu quero completar com isso 3 coisas. 3 coisas que são essenciais no ensino dos nossos filhos. João capítulo 3, versos 20 e 21 dizem: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Há uma questão importantíssima de ensinarmos os nossos filhos. Ensinem os seus filhos, ensinem a sua família a andar debaixo da luz de Deus e da luz da verdade. Sempre. Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Aquele que faz o mal odeia a luz. Aquele que vive em pecado odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, porque ele não tem medo que as suas obras sejam manifestas. Ensinemos os nossos filhos a andar debaixo da luz de Deus. Ensinemos os nossos filhos a andar debaixo da verdade. Sabe qual é o problema dos nossos dias? Parece que o ser humano considera que a verdade dói demais. Parece que o ser humano considera que a verdade não é boa, porque a verdade machuca. Pois bem, a verdade é para isso mesmo. A verdade é qual espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de discernir os pensamentos e propósitos do coração. É para isso que ela serve. Ela cura, mas para curar, ela precisa adentrar profundamente ao coração. Então, em primeiro lugar, ensinemos os nossos filhos a andar debaixo da luz de Deus. Em segundo lugar, Marcos capítulo 9, verso 42 diz: e qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim. Em segundo lugar, a Bíblia, essa luz, vai ensiná-los a exercer fé pessoal em Jesus Cristo. Nós podemos formar os nossos filhos nas melhores universidades, mas o real diploma que eles devem ter é a passagem de salvos e seguros no céu. De nada adianta nós termos doutores, de nada adianta nós termos filhos que têm tudo o que sempre quiseram, mas que não são salvos por Jesus Cristo. A primeira missão, irmãos, é ensiná-los a crerem no Salvador. A primeira questão é que eles têm que ser conduzidos a Cristo e ao Salvador. E em terceiro lugar, ensinar que a vida tem limites. Que tudo tem limites. No seu vestuário, na sua conduta, na sua linguagem, nos seus valores. A Bíblia estabelece limites, e viver dentro de limites é viver dentro da segurança de Deus. Sabe que as pessoas estão pregando, não é liberdade, é libertinagem. E libertinagem não torna ninguém livre, torna simplesmente as pessoas escravas daquilo que elas mesmas criaram. O que estão ensinando aí fora não é liberdade, mas libertinagem. Só tem um jeito de ser livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Só existe um tipo de pessoa livre. É aquele que tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas ninguém é livre. Queremos fazer filhos livres, então façamos filhos salvos. Queremos ter filhos que realmente têm liberdade, então os ensinemos que crer em Cristo é o caminho. Por quê? Porque assim, e eu creio que Deus tem feito isso, Deus nos livrará de muitos dissabores nesse mundo. Muitas tristezas que potencialmente poderíamos passar, seremos livres delas. Essa é a promessa da palavra de Deus. E em segundo lugar,
A Bíblia nos chama a guardar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Só tem uma coisa que nós vamos encontrar no céu, daquelas que nós recebemos aqui. São os nossos filhos. A casa da fazenda, o carro, o apartamento, tudo isso fica. O dinheiro que estiver no banco, não tem como levar. A única coisa que encontraremos do outro lado da eternidade serão os filhos que Deus nos deu. Então tenhamos muita firmeza nisso, que a nossa maior responsabilidade nesse mundo são eles. E que Deus nos chama a criá-los na doutrina e na admoestação do Senhor. Literalmente, eu quero terminar dizendo isso. Quem nos ensina a criar os nossos filhos é Deus. Sempre. Jamais fuja disso. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.